Bem-vindos a mais uma aula de paleontologia, hoje com o tópico Paleontologia de Vertebrados 1. Vamos lá? Bom, vamos iniciar com o surgimento dos vertebrados, né? Na questão fóssil. Então, lanço a pergunta que conhecemos os primeiros vertebrados, né? Então, descobertas de vertebrados semelhantes a peixes remontam a 540 milhões de anos, ou seja, no início do Cambriano, né? E aqui a gente está vendo uma ilustração do que seriam esses primeiros vertebrados, né? Então, na escala do tempo geológico, os primeiros vertebrados estariam aqui no início do período Cambriano. Bom, esses fósseis foram descobertos no final dos anos 90, início dos anos 2000, por paleontólogos chineses que descreveram essas espécies, essa linhagem, né, Milocomingia e Icoictis, né? Então, esses fósseis, eles retrocederam no entendimento da evolução dos vertebrados, eles retrocederam à origem dos primeiros vertebrados em mais de 50 milhões, quase 60 milhões de anos antes, né? Então, acredite-se, os fósseis que foram descritos por esses pesquisadores chineses, então eles levam, né, ao conhecimento da origem dos primeiros vertebrados há 540 milhões de anos, né? Esses fósseis mostram crânio, miômeros, né, os feixes musculares em W, porém sem ossos, né? Então, animais ainda nessa transição do invertebrado para os vertebrados. Mas a gente já consegue ver aqui, ó, a notocorda, a nadadeira dorsal, né, os miômeros aqui musculares, o intestino, né? Então dá para as brânquias, né? Dá para ver muitas características, né, desse fóssil. Então tá aqui o fóssil da Milocomingia, aqui ó, o fóssil da Milocomingia e a sua ilustração, né, onde a gente vê aqui a bolsa branquial, as brânquias, né? Então essa transição, né, dos invertebrados para os primeiros vertebrados há 540 milhões de anos atrás. E aqui o fóssil do Icoictis, aqui o fóssil e sua ilustração também. E aqui o pesquisador, o grupo, né, Shen colaboradores, 1999. Aqui também uma ilustração do que seria o Milocomingia, né? Uma arte, né? Um desenho artístico do que seria Milocomingia. Bom, então, até a publicação desses trabalhos chineses, né, os primeiros fósseis de vertebrados descobertos de peixes eram do Ordoviciano, né? Então, os ostracodermos. Então, até o final dos anos 90, início dos anos 2000, os vertebrados fósseis mais antigos conhecidos eram de ostracodermes de 480 milhões de anos. Vocês vejam que a origem dos vertebrados foi redesenhada, redescrita para 540 milhões de anos. Então, esses ostracodermes, esses peixes, são fósseis articulados, eles têm armaduras, placas ósseas poligonais, um escudo cefálico para proteger a cabeça, são animais sem mandíbula, agnatos, uma forma fusiforme, né, de torpedo, e animais pequenos, de 12 a 50 centímetros. Bom, essa ilustração aqui mostra a diferença entre um exoesqueleto e um endoesqueleto. Então, inicialmente, os vertebrados surgiu primeiro um exoesqueleto e posteriormente esse esqueleto se tornou interno, né, para endoesqueleto. Então aqui a gente tem um fóssil de um ostracodermo, onde a gente consegue ver aquela grande placa cefálica, né, que dá para ver os olhos, né,
essas placas também que recobriam o corpo e até a cauda heterocerca aqui embaixo, né? Aqui novamente, só que virado ao contrário, também um outro ostracodermo. Então aqui a cabeça, aqui o corpo e aqui a cauda heterocerca. Bom, e esses ostracodermos, então, eles se diversificaram, e aqui a gente está vendo ilustrações de várias formas anatômicas, né, de ostracodermos que inicialmente na forma de torpedo, sem nadadeiras pares, e à medida que o tempo foi passando, então apareceram as primeiras nadadeiras pares sem movimento, para depois começar a aparecer o movimento das nadadeiras pares. Então, essas linhagens aqui embaixo à direita, a gente já consegue ver nadadeiras pares, né? O que no início não era observado. Bom, esses ostracodermos, eles eram agnatas, né? Então, peixes ainda sem mandíbula, e eles coexistiram, então, com os gnatostomados, os peixes com mandíbula, em aproximadamente 50 milhões de anos, né? E chegou um ponto, mais ou menos aqui no Devoniano, né? Final do Devoniano, onde os agnatas, então, eles diminuíram a diversidade e começou a aumentar a diversidade dos peixes com mandíbulas, né, dos gnatostomata. Bom, os peixes gnatostomados, os com mandíbulas, né, esses grupos evoluíram, né, até a gente ter os tetrápodes, né, a transição para o ambiente terrestre, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, mas os grupos extintos, né? Que a gente está falando dos grupos extintos. Então, os gnatostomados, os primeiros, tinham novas aptidões, a mandíbula permitiu novas aptidões, né? Agarrar as presas maiores, produção de sucção poderosa com a boca, exploração de novos recursos, né? Isso aí a gente explorou bastante em Zoologia dos Vertebrados 2, né? Origem de novos clados, então, a partir do surgimento da mandíbula, os placodermes, os condrictes, os acantóides, os osteítes, né? E esses dois últimos aqui com esqueleto ósseo, né? Então, o surgimento da mandíbula foi um ponto muito importante para os vertebrados, os primeiros peixes, permitiu que eles explorassem então novos itens alimentares e isso gerou vários tipos de posicionamento de dentes nos vertebrados, né? Então a gente tem aqui a mandíbula dos condrictes, a mandíbula aqui, ó, pleurodonte, dentes posicionados ao lado do osso, acrodonte, dentes posicionados sobre o osso e o tecodonte, dentes posicionados dentro do osso, né? Então esses vários tipos de dentição teve origem, né, logicamente, no aparecimento desse suporte que era a própria maxila e mandíbula, né? Então tá aí, ó, condrictes, aqui, ó, com placa dentígera, peixes ossos, dentição pleurodonte, anfíbios e lagartos, peixes ossos e alguns répteis, acrodonte e peixes ossos e tetrápodes. A gente percebe que os peixes têm todos os tipos de dentição possível, né, de posicionamento de dente possível. Bom, com relação aos placodermes, então, os primeiros peixes fósseis com mandíbula, né, origem do nome, tá? Placas na pele, né, um espesso escudo ósseo ornamentado que ocupava de metade a um terço do corpo, presença de articulação entre a cabeça e o tronco, então a primeira vez que a cabeça se mexe em relação ao tronco, e os fósseis são de 430 a 360 milhões de anos atrás, do Siluriano inferior até o Devoniano superior. E eles irradiaram para várias linhagens com alta diversidade, né, os placodermes. Então tá aí, ó, o Dunkleosteus, né, a cabeça de um fóssil, de uma linhagem fóssil,
de placoderme. Alguns placodermes chegaram a ter tamanhos de metros, né? Então, só a evolução da mandíbula possibilitou que eles acessassem itens alimentares de mais energia. Eles conseguiram crescer muito em tamanho. Então, aqui, essa ilustração, a gente está vendo. É só uma imaginação artística, né? Mas possivelmente deve ter acontecido no ambiente natural, né? Um placoderme tentando predar um ostracoderme, né? Aqui a gente tem a diversidade anatômica, ilustrações dos placodermes, e a gente já está vendo o surgimento de duas nadadeiras pares, né? As peitorais e as pélvicas, aqui, peitorais e pélvicas, o que a gente não tinha nos ostracodermos. Nesse mesmo período também a gente teve o surgimento dos peixes cartilaginosos, né, os condrictos, essa linhagem dos cartilaginosos, no final do Siluriano, 420 milhões de anos, e eles representam uma combinação única de caracteres ancestrais e derivados, e possivelmente eles tiveram uma perda do osso. Né? Então, como os placodermes tinham pesadas placas ósseas, né? Possivelmente os condrictes evoluíram de placodermes e dos agnatos também, que tinham placas ósseas, e essa perda de osso, né? Ou seja, peixes cartilaginosos, provavelmente está associada à diminuição do peso corporal, para serem animais mais ágeis, né? Mais manobráveis. E eles evoluíram logo em duas linhagens, os holocéfali, são as quimeras, e os elasmobranqui, que são tubarões e raias. Já vimos isso também em Zoologia dos Vertebrados. E o surgimento dos condrictes remonta aqui, ó, final do Siluriano, início do Devoniano, 420 milhões de anos atrás. Então tá aqui é uma quimera moderna, né? E também um elasmobranqui moderno. E aqui a gente tem uma linhagem extinta de condricte, né? Então os ancestrais dos tubarões modernos eram peixes bem diferentes do que a gente tem hoje. O que chama atenção aqui é a boca frontal, espinhos na frente das nadadeiras e dentes multicuspidados, né? Tricuspidados ou multicuspidados. E os tubarões modernos eles têm apenas uma cúspide no dente. Aqui também foi encontrado em fósseis um tipo diferente de placa dentígera de condricte, né? Então a placa dentígera atual que a gente encontra e encontrava em fósseis também, mas a gente encontra uma outra anatomia de placa dentígera em espiral que só foi encontrado em fósseis, né? Bom, com relação à irradiação dos condrictes, a gente tem aqui a irradiação mais recente, moderna, tubarões e raias do Triássico, já no Mesozoico, né? Então, já no Mesozoico, eles vão assumir essa forma de rosto, sobressai a boca, né? Então, o focinho à frente da boca, vértebras sólidas calcificadas, com porções de notocorda, e esmalte espesso mais complexo sobre os dentes. Então, essas características vão aparecer no Mesozoico, no Triássico, e vão permanecer até hoje. Né? Aqui, só para ilustrar também, um elasmobranque fóssil, um dos maiores já encontrados até hoje, o megalodon. E aqui a gente está vendo, né, um paleontólogo segurando uma mandíbula de um tubarão moderno, deve ser provavelmente um tubarão branco, né? E aqui ele está dentro da mandíbula do megalodon. Né? Então existiram tubarões que se extinguiram, né? Tubarões muito maiores. E aí do lado esquerdo aqui segurando um dente do megalodon. Né? Então existiram tubarões muito maiores do que os atuais tubarões brancos. Né? Bom, com relação ao surgimento dos peixes ósseos, né? Então a gente tem no Devoniano, né?
do Paleozoico, a Era dos Peixes, 400 milhões de anos. Então, veja que os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos surgiram um período muito próximo um do outro, né? As principais linhagens vivas extintas coexistiram em águas doces e marinhas e salgadas ao longo de 50 milhões de anos, né? As principais linhagens de peixes ósseos. Os gnatostomados apareceram e se diversificaram nesse período, né? Então, entre os gnatostomados se destacam os osteíctes, né? E uma linhagem extinta de osteícte chamada acantódeos. Então, vamos olhar primeiro os acantódeos. Então, no cladograma dos grupos dos peixes, né, os acantódeos estão aqui. Ó. Então, logo que separou condricte de osteícte, aqui, ó. Então, a gente tem aqui a linhagem dos acantódeos que está extinta. Né? Então, os acantódeos. Acantos, né, significa espinho, então presença de robustos espinhos localizados à frente das nadadeiras dorsal e anal. Né? Lembra um pouco o que a gente viu lá dos primeiros condrictes, né, dos ancestrais de tubarões, de Elasmobranch. Até 6 pares de nadadeiras ventrolaterais. Um período também de 400 a 280 milhões de anos, né, do Ordoviciano superior até o Paleozoico inferior, até o Permiano inferior. Cauda heterocérquica, cauda assimétrica, menores que 20 centímetros, mais pequenos, cabeça grande e robusta, grandes olhos e boca com grande abertura. Desculpe aqui, viu, gente? É do Ordoviciano superior ao Permiano inferior, então Paleozoico. Possivelmente eram animais predadores, possível grupo irmão de Osteícte. Então, existem pesquisadores que defendem que são duas linhagens irmãs, né, Acantódeos e Osteícte. Embora possuísse também caracteres dos condrictes, né, como uma espiral de dentes, aí, né, e aqueles espinhos, né, lembra que a gente viu isso, né? Bom, tá aqui a linhagem, o cladograma da evolução dos peixes, e a interação entre os gnatostomados. Então, onde estão os gnatostomados? Então, tá aqui, ó, separou o condricte. Então, à direita, aqui, à direita, eu tenho toda a linhagem dos gnatostomados. Ok? Não, desculpe, gente, falei errado. Falei errado. Aqui, condricte. Aqui, ó. À direita, então, incluindo os condrictes, todos são gnatostomados, né? Então, só todos. O gráfico todo, desculpe, gente, o gráfico todo é gnatostomado, todos gnatostomados aqui, ó. Então, toda a interação entre as linhagens, todo o gráfico aqui é gnatostomado. Os ostracodermes não estão incluídos aqui nesse cladograma. Desculpa. Bom, seguindo aqui, imagem, então, dos acantódeos, né, ilustrações dos espinhos à frente das nadadeiras, as nadadeiras ventrolaterais. Aqui, fóssil de acantódeo. Dá para ver direitinho aqui os espinhos à frente das nadadeiras, a cauda heterocerca. Mais uma vez, ilustração dos acantódeos também. Bom, aqui a gente está mostrando a evolução então dos peixes ósseos, né? Então, primeiro os acantódeos extintos, aí, osteícte, os peixes ósseos, as duas linhagens que a gente viu vertebrados, Actinopterige e Sarcopterige, né? Nadadeiras raiadas, nadadeiras lobadas, depois os Neopterige, os Teleostei e já no final do Mesozoico, no Cretáceo, as 200 a 300 famílias de teleósteos que sobrevivem até hoje, né? Aqui um cladograma só mostrando com base nas válvulas do coração, né? Então, esse estudo aqui estava estudando as válvulas cardíacas, né? As válvulas cardíacas. Porém, dá para mostrar aqui, então, a evolução das linhagens, né? Então, aqui os condrictes,
aqui os sarcopterídeos, que deram origem depois aos tetrápoda. Então, sarcopterídeo aqui ainda Osteichte, separando sarcopterídeo de actinopterídeo. Actinopterídeo aqui os polípteros, os esturjões, depois os holóstei aqui, os lepisósteos, os âmia, depois os neopterídeos separados, né? Holóstei, lepisósteo e âmia, e os teleóstei com todos os grupos, com todas as ordens conhecidas, né? Só para ilustrar aqui a evolução dos peixes, né? Bom, a gente pode também, do ponto de vista didático, separar três grandes irradiações dos peixes ósseos, né? E aqui também colocado aqui alguns condríctes também, mas três grandes momentos da evolução dos peixes ósseos, né? Do Paleozoico, no Mesozoico e no Cenozoico. Então vamos começar pela grande irradiação do Paleozoico, mais antiga. Então, na irradiação mais antiga, a gente tem a irradiação desses grupos, né? Polípteros, os beakers. Aqui está o fóssil de polípteros. A gente tem a irradiação dos redfishes, também nessa época, no Paleozoico. E a gente também tem a irradiação dos dipinói, né? Ou dos peixes pulmonados, então, desde o Paleozoico. Então, no caso aqui, os sarcopterídeos, né? Peixes osteites, sarcopterídeos, tanto os dipinói pulmonados como os selacantiforma, selacantimorfa, que são selacantos, né? Também, no Paleozoico, a gente teve a irradiação dos holocéfalos, né? Os peixes condríctes. Só para ilustrar, né? Agora, na segunda grande irradiação que aconteceu no Mesozoico, né? No Mesozoico, a gente tem a irradiação aqui dos holóstei, né? Dos âmia, âmia, então aqui está o fóssil de âmia, e de lepisóceo, lepisostiformes, né? Os atractosteus. Então, percebam, esse é o fóssil de lepisósteos e uma espécie moderna, né? Impressionante a semelhança aqui de um fóssil com a espécie moderna, né? E a terceira grande irradiação dos peixes ósseos inclui, então, os condróstei, que os esturjões, aqui um fóssil de esturjão, né? Que peixe espátula, Poliodontidae, um fóssil. Interessante esse fóssil aqui também, que além do Poliodontidae aqui, tem pequenos, aqui, ó, pequenos teleósteos junto aqui, né? Fossilizou junto. Então aqui o peixe espátula, Poliodontidae, e também dessa irradiação mais recente, né, do Cenozoico, a gente tem então a irradiação dos holocéfalos, desculpe, dos elasmobranqui, né, tubarões e raias. E por último, os neopterídeos teleóstei, que formam o maior grupo de peixes, né, 27 mil espécies modernas de peixe, então é um grupo mais recente da irradiação do Cenozoico, onde apareceram esses grupos mais recentes de peixes ósseos, que são os teleóstei. Lindo esse fóssil, né? Então tá aí, os peixes modernos teleóstei. Bom, a evolução dos peixes ósseos actinopterídeos, de nadadeiras raiadas, né? Ele promoveu uma grande diversificação muito em função da abertura bucal, né? A gente viu isso em zoologia dos vertebrados 2, né? Então essa possibilidade da abertura bucal, ela favoreceu a grande diversidade de ocupação de vários nichos diferentes pelos teleóstei, né? E a sua grande diversidade que a gente encontra atualmente, né? De 200 a 300 famílias e mais de 27 mil espécies.
Bom, até que aquele grupo de peixes ossos Sarcopterige, né, deu origem aos tetrápoda, né? Então, os primeiros tetrápodes do Devoniano superior. Até que não, né? Muito antes. Então, no Devoniano superior, no final, já no terço final do Paleozoico, a gente tem o surgimento dos tetrápodes, né? Então, até recentemente, Ictiostega era o único bem conhecido, né, da Groenlândia, né? Mas nas últimas décadas foram descobertos materiais mais recentes, né, como o famoso Tiktaalik, né? Então, a Cantostega é o animal mais semelhante aos peixes do que Ictiostega. Então, à medida que os estudos foram avançando, eles foram descobrindo essas formas intermediárias, né, entre peixes e os primeiros animais com quatro patas, né? Materiais fósseis fragmentados de outros tetrápodes do final do Devoniano, ou seja, final do Paleozoico, ou terço final do Paleozoico, também foram descobertos na região Latávia, na Escócia, na Austrália, na Ásia e na América do Norte. Então, à medida que os estudos foram avançando, eles descobriram então essas formas intermediárias em vários locais, em vários continentes, né? Então está aqui o fóssil de Tiktaalik, né? Que é um dos mais antigos nessa transição entre o que seria um animal aquático para um animal anfíbio, né? A transição para os tetrápodes. Aqui o fóssil de Acantostega, que anteriormente era considerado mais antigo, e aqui o Ictiostega. Tá? Então, atualmente, o fóssil mais antigo conhecido dessa transição é Tiktaalik. Tiktaalik. Ok, bom, e é importante a gente também lembrar que o planeta, né, ele vai se modificando. Então, aqui 500 milhões de anos atrás, né, nesse surgimento dos tetrápodas, os continentes estavam dispostos de maneira diferente, né? Então, aqui, ó, 410 milhões de anos, só para a gente não perder essa importante noção que, à medida que os vertebrados foram evoluindo, foram se diversificando, linhagens foram se extinguindo, linhagens foram especiando, né? A gente não perder esse ponto de vista que a Terra também foi se transformando e os ambientes em transformação eles eram determinantes para o surgimento e o desaparecimento de linhagens, né? Então, isso aqui há 300 milhões de anos deve ter sido algo parecido com o ambiente de evolução dos tetrápoda, né? Onde você tinha anfíbios aquáticos, anfíbios já começaram. Então a gente tem ó, tetrápodes aquáticos não amniota e tetrápodes terrestres também não amniota. Então você tinha anfíbios que viviam dentro d'água e anfíbios que já viviam fora d'água e começaram a aparecer os primeiros amniota. Né? Então os primeiros chamados que a gente pode considerar então como répteis, né? E aqui há algumas plantas associadas aqui, ó, licófitas, coníferas, cavalinhas, né? Pteridospermas, né? Os grupos dominantes de plantas nesse período há 300 milhões de anos. Bom, essa transição, é importante a gente dar algumas características dessa transição de viver em terra, né? O efeito da gravidade na água e na terra é diferente, no suporte para a locomoção. Isso vai provocar diferenças no esqueleto, na locomoção, né? Como um animal, um vertebrado se locomove dentro d'água e como ele vai se locomover fora d'água, né? Então, modificação de ossos, os ossos devem ser mais rígidos, né? Mais fortes para resistir à força da gravidade e as forças de torção, né, de flexão, né, quando o animal está se movendo em terra, os ossos então devem possuir essas capacidades de remodelação. E aí evoluiu, foi selecionado o sistema harvesiano, né? Então, o sistema harvesiano
que dá resistência aos ossos, provavelmente deve ter sido selecionado nessa época, né? Essa transição de peixe para anfíbio, do domínio da vida do vertebrado em terra. Também houve a perda dos ossos operculares, né? Porque a respiração passou a ser pulmonar, né? O pulmão evoluiu a partir de um divertículo, né, da faringe. Então, não houve mais a necessidade desses ossos do opérculo, né? Houve o surgimento do pescoço, né? Porque o peixe, dentro d'água, ele tem muito mais facilidade para virar o corpo, para poder observar o ambiente. Agora, em terra, é um gasto muito maior de energia para virar o corpo todo, então o surgimento do pescoço. Vértebras cervicais permitiram que a cabeça se movesse mais, né? As vértebras cervicais, houve a evolução então dessas vértebras especiais aqui, o atlas e o axis, para conectar a cabeça ao esqueleto, o crânio, né, com a coluna vertebral, o esqueleto axial. E nos mamíferos há a maior diferenciação de vértebras conhecidas, né, de todos os vertebrados. Então aqui a distribuição, a forma como o organismo do tetrápode, seu esqueleto, como ele se organizou, tudo tem a ver com a distribuição do peso perante a gravidade, né, e o modo de locomoção. Então vocês vejam como que o peso é distribuído da ponte para os pilares, né? Então o peso ele é canalizado aqui para os pilares, assim como o peso do corpo é canalizado, direcionado para as pernas que funcionam como colunas de sustentação, né? Bom, a transição da vida do vertebrado aquático para terrestre envolveu uma série de adaptações. A gente viu isso em zoologia dos vertebrados, envolveu mudanças esqueléticas, mudanças fisiológicas, musculares, sensoriais, de movimento, de respiração, né? Então isso mexeu com todo o organismo do vertebrado, né? Aqui, em especial, aquela mudança que já é muito registrada já em fósseis da nadadeira do peixe sarcopterige, né, para as patas do tetrápodo, né? Então isso já está muito bem registrado em fóssil. Além disso, a respiração do ar atmosférico também, né? A respiração, o ar é mais fácil de respirar do que então é mais fácil você retirar oxigênio do ar do que da água. As baixas densidades e viscosidade do ar possibilitam movimentos de ventilação energeticamente possível. Então é mais fácil ele conduzir o ar e retirar o oxigênio do ar do que da água. A alta concentração de oxigênio do ar também reduz o volume de fluido que deve ser bombeado para suprir as necessidades metabólicas. Então você precisa movimentar menos ar para abastecer de oxigênio o sangue do que você precisa movimentar de água para abastecer o oxigênio de sangue, né? Isso fez com que também você tenha mudanças esqueléticas importantes, né? Então animais maiores têm um esqueleto mais robusto, né? Então, se você comparar o tamanho, se colocar o esqueleto de um elefante do mesmo tamanho que o esqueleto de um gato, dá para perceber que o esqueleto do elefante ele é mais robusto porque, como um animal maior, ele precisa suportar forças físicas, né, muito mais intensas do que o esqueleto do animal menor, né? E por último também houve mudanças importantes na locomoção dos tetrápodes que influenciaram a respiração e vice-versa, que a gente vai ver no próximo tópico de paleontologia dos vertebrados. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte dos vertebrados. Mandem dúvidas por e-mail, se for o caso. Assistam aos encontros virtuais. Frequentem os encontros virtuais para a gente discutir algumas questões que a gente não conseguiu abordar aqui. Tá? Obrigado por vocês terem acompanhado e até a próxima aula.